e por aí vai. Fala aí, E Lucinho. aí, meu amigo, beleza? Bom Tô bom demais. demais. Onde você está agora, neste momento, na sua casa? Cara, eu tô no lugar mais íntimo da vida. Eu tô na minha cama. Isso aqui, ó. Inclusive, um cobertor de onça. É homenagem à Paty, né? Isso, É, aqui a gente não manda nada. Aqui é só para inglês ver. a Paty tá bem, cara, das ideias? Como é que ela tá aí nessa pandemia e tudo? Ó, a parte tá sofrendo mais com a ausência da Mimi, porque ela casou e foi morar a 1.500 quilômetros daqui, do que por causa da pandemia, por causa dos lances todos. É o famoso, como é que é o ninho lá, como é que chama? É, síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. Ela tá bem assim. Tô tentando dar uma compensada, mas não. Marido não é filho. A minha, a minha esperança, Lucinha, é que a gente tenha o arrebatamento, ou a volta de Jesus antes das minhas filhas chegar lá, entendeu? Então, assim, como a coisa tá piorando, o caos tá muito grande, talvez a gente consiga escapar, né, velho? Eu não Mas sei, não é não. fácil, não. Deixa eu te Porque falar. dá Suas visão filhas. também. Rapaz, eu Não, pisquei meus olhos. Meus filhos estavam pequenos. Eu pisquei o olho assim, olhei para lá. Quando eu olhei de novo, tava casando. É muito rápido. Muito rápido. é isso que eu fico pensando, que eu tenho que curtir as minhas pequenas, né? Tiagão, eu creio que Deus não reserva o casamento para ele. Então, assim, ele vai ser um menino consagrado ao Senhor. Mas, Amém. mas as meninas, peço a Deus que dê para elas um casamento também. Mas, ô Lucinha, a gente tem que falar de saúde mental. Não sei se como é que você está vendo isso, cara? Você é Uhum. pastor, você cuida de jovens. Como é que você está vendo isso aí no seu dia a dia, cara? Essa realidade. O que você está percebendo? Como é que você está vendo? Eu tô vendo um adoecimento generalizado das ovelhas e dos que cuidam das ovelhas. Na verdade, toda essa situação pegou a gente muito surpresa. E eu estava até rindo aqui em casa com o Davi, meu filho, lembrando que no dia que saiu o primeiro áudio falando assim, as escolas vão ficar fechadas 15 dias. Aí aquele monte de criança gritando, é! Então, aquilo ali, aquele início passou e aí a gente mergulhou num abismo, né? E eu posso falar de mim. Eu, Lucinho, eu vi voltar coisas que eu já dava por vencida. E eu comecei a conversar com colegas de ministério, pastores, que também tiveram assim que voltar a se medicar, tiveram que parar tudo, tiveram que começaram a dar conta daquilo que as ovelhas estavam passando para eles como demanda. Que um problema grande nosso, Maio, é que pastor quer responder tudo. Então a ovelha vem até nós, a gente quer tudo. A gente quer ser conselheiro matrimonial, a gente quer ser o Espírito Santo, convencer os filhos da pessoa, Uhum. a gente quer falar de reforma na casa dele, a gente quer falar como ganhar dinheiro, o que o cara tem que passar no dente. Mas eu te confesso, eu nunca falei tanto para as pessoas assim, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, porque eu tenho que me curvar ao fato de que a pandemia tocou numa zona super protegida da gente, que era esse conforto que a gente tinha, né, pré-pandêmico. E hoje, Isso. essa grande interrogação está fazendo o povo literalmente surtar. E isso é muito assustador, porque isso fala da ajuda que a igreja dá. Imagina eu procurar um hospital, chegar lá com Covid e os médicos tudo com Covid. É mais ou menos Sim, sim. muita gente que está tentando ajudar, mas está igual ou pior. Não, essa situação que você falou, a gente pode dividir em duas, né? Primeiro, a liderança. Você falou uma coisa muito séria, né? Cara, eu tenho no consultório, assim, uns 200 pastores a 300 tratando. Eu até parei de contar, pastor e missionário, né? E tem, isso antes da pandemia, a gente tinha umas pesquisas mostrando, por exemplo, que um pastor, teve um cara em São Paulo que ele fez uma dissertação dele de mestrado, um pastor tem 3 vezes mais chance de ter um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo do que a média da população. Ou seja, o pastor é grupo de risco, cara. Liderança é grupo de risco, né? Pastor, padre e tal. Esse cara, ele entrevistou e eles dividiram até entre igrejas mais tradicionais ou pentecostais. Não tem diferença, velho.
Se o Não dá. cara é líder, ele está no risco. E o mais curioso é que aí depois, há uns 3 anos atrás, tem uma organização americana de pesquisa chamada Lifeway. Eles fizeram pesquisas com pastores, cara, e viram que 1/3 quase dos pastores tinham burnout. Eles tinham a síndrome do esgotamento profissional, do esgotamento crônico. E aí eles fizeram umas perguntas, por exemplo, 54% dos pastores que eles entrevistaram, cara, largariam o ministério se eles tivessem outro meio de Outra vida. fonte de renda. Sim. Cara, isso é uma coisa muito forte, né? É um número muito alto. É um número alto. Então, assim, quem cuida, né, vive essa sobrecarga. E aí você disse bem, veio a pandemia. O que está acontecendo na pandemia, né? A gente... É o gatilho? Oi, desculpa. É o gatilho? A pandemia, o que a pandemia... Gatilho? Você disse bem, assim, o que a pandemia fez? Existiam pessoas que já estavam no limite, porque elas já vinham vivendo, digamos assim, com as artérias emocionais entupidas. Quando você vai lá no cardiologista, já deve ter feito, você sobe na esteira para fazer o teste ergométrico, para ver se você tem uma isquemia, se você tem alguma predisposição a ter ali uma artéria entupida. Aí o eletro mostra a sua isquemia no coração. A pandemia, o que ela fez, cara? Ela pegou a galera e colocou na esteira. Só que a esteira é emocional. Acelerou o estresse emocional, né? Então, o cara que já estava com sobrecarga, que ele já vinha num nível de estresse alto, que ele já estava ali com o cortisol dele alto, com a adrenalina alta por muito tempo, essa galera, quando veio a pandemia, e eu falo que líder é de muito risco por causa disso, porque o líder ele já vinha na bomba, né, cara? Assim, a gente já vinha com uma crise econômica, a gente já vinha com um processo de muita tensão dentro da igreja, todo momento que a gente está vivendo no país, né, que vem de muitos anos, uma tensão enorme. A pandemia colocou essa galera na esteira e acelerou realmente o processo, né? Então, o cara começou a ter isolamento, muitas pessoas começaram a ter perda financeira, muitas pessoas começaram a ter um estresse relacionado não só à perda financeira, mas à instabilidade de trabalhar, né? E aí os pastores estão muito envolvidos nisso. E muitas pessoas também começaram a perder, né, amigos e familiares. Então, a gente viu, por exemplo, que prescrição de remédios para dormir, a gente teve um aumento de, por exemplo, de Zolpidem de 48%. 48%? 48% do aumento da prescrição de Zolpidem. A gente teve o dobro do aumento da prescrição de antidepressivos em relação a outros remédios. É engraçado, cara, isso assim, é um dado meio surreal, mas nos Estados Unidos, quando começou a pandemia, todas as especialidades médicas caíram a procura, porque o pessoal ficou com medo de ir no hospital, né, velho, de tratar e tal. Mas a psiquiatria, cara, ela subiu, ela teve um acréscimo, assim, primeiro pela facilidade de fazer teleconsulta, mas assim, porque as pessoas realmente estão vivendo um desgaste emocional muito grande. E aí eu não sei, cara, como é que você vê isso na igreja. A gente na igreja tem um agravante grande que a gente começa a achar que crente não tem depressão, que crente não tem transtorno de ansiedade, que toda crise de pânico é pecado. Se o cara tem um transtorno de ansiedade é porque ele está sem fé. Aí eu queria que você falasse um pouco disso, cara. Como é que é a sua vivência? Você acha que está mudando, que isso melhorou? Como é que você vê essa parada aí? Na verdade, eu vejo que o pessoal confunde muito o pecado, a ansiedade, com TAG, né? Transtorno de ansiedade. Por quê? Porque o pessoal acha que são, pelo nome ser igual, são coisas similares. Mas não é. Um cara, por exemplo, como eu trabalho com jovem, eu tenho uma demanda alta e, de repente, eu comecei a receber mais notícia ruim do que eu jamais recebi. Por exemplo, olha a notícia que eu recebi anteontem. A notícia assim: pastor, ore por mim. A minha família se reuniu no carnaval, aqui perto de Belo Horizonte, e num sítio, e agora nós estamos com, das 40 pessoas que foram, 19 pegaram Covid, 7 já morreram. Nossa. E não sei quantos estão internados. E eu conheço. E aí você começa a ajudar. E essa carga vem sobre você. Então hoje eu tenho uma lista de gente
que me procura para a gente orar, para a gente ajudar, para a gente falar, fazer alguma coisa, que você não vai vendo, mas isso vai tornando você uma pessoa mais, como é que eu vou dizer, pressionada mesmo. Sim, claro. Mas não tem jeito. Ismael, é assim, ó, daqui para cima, se você tomar remédio, é pecado. Só pode tomar remédio daqui para baixo. Então, eu tento explicar para as pessoas o seguinte, que eu já tive depressão, que eu já tive ansiedade, que eu já tive de tudo, e teve vezes que eu tomei remédio, teve vezes que eu não tomei, teve vezes que eu fiz terapia, teve vezes que eu parei as atividades, teve vezes que orei, não resolveu, Sim. tive que realmente tomar remédio, teve vezes que eu orei, resolveu, foi uma situação mais tranquila, mas hoje, nós cristãos definitivamente precisamos entender por que eu faço reposição hormonal. Reposição hormonal é o quê? Tá faltando algo em mim, Sim. eu vou lá, você fala para mim, tá faltando Y, eu vou lá e compro o Y, tomo. O que é basicamente, você fala melhor que eu nisso aí, a baixa da serotonina causa em você uma alteração. Engraçado que ontem eu fui ao médico, ó bem, o médico não tem nada a ver com o psiquiatra. Cheguei lá, o médico olhou para mim, falou assim, como é que tá a sua vida? Eu contei para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, eu tomo antidepressivo há 15 anos. Médico mais novo que eu. Eu tomo antidepressivo há 15 anos. Eu falei, há 15 anos? Ele falou, que eu descobri que a minha falta de serotonina é permanente. Então eu tô sempre dando aquela modelada, mas o cara é cristão, Ismael, mais crente do que eu umas 3 vezes. Pensa um cara que conhece a Bíblia. Pensa um cara que daqueles de consagrar, de orar, de monte, sabe? Muito ético, muito correto. E aí a gente pega e pira e fala assim, nossa, mas um cara desse... A gente sempre associa isso a adultério. O cara não adulterou, você não cheirou uma cocaína, você tem que ter cometido algum pecado para você ter uma coisa dessa. Mas isso está embrenhado, está dentro do cristianismo brasileiro, de que toque, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, o que seja daqui para cima é pecado. E eu estou tentando fazer a minha parte. Eu subo no púlpito, conto as minhas lutas, conto tudo que eu vivo. Né? Você não era, você é meu psiquiatra, você me atende. Né? E eu falo isso com muito orgulho, porque eu acho bacana o cara quando ele chega no fim de si mesmo. Quando ele fala assim, ó, já tentei o que tinha ao meu alcance, já fiz Y, já fiz A, já fiz Z, e agora? Né? Então, eu acho isso bonito, porque já teve vezes de pessoas, de psicólogos e psiquiatras irem até mim para eu orar por eles, né? Ajudar os caras, e eu ser ajudado. É assim que a gente vai chegar um dia no céu, todo mundo, né? Cara, eu acho que é bacana você falar isso, porque a gente aprende lá na escola dominical, né, quando a gente converte, que a gente é corpo, alma e espírito, né? A gente é biológico, emocional e espiritual, né? Aquele banquinho de 3 pés, né? Isso. Mas é curioso, porque nós elegemos o pé, a gente hipertrofia o pé do espiritual, né? Exato. E a gente deixa o pé do cuidado biológico e do cuidado emocional, a gente deixa ele muito fininho. A gente cuida pouco disso, a gente fala muito pouco disso na igreja, né? E é interessante que em psiquiatria, né, a gente tem várias causas de doenças. A primeira dela é genética, cara. E é incrível, assim, porque às vezes o irmão leva pro lado da maldição hereditária, né? Fizeram uma macumba para ele e tudo. Que tem um espírito maligno na família, o cara é crente, ele é nascido de novo, ele tem o Espírito Santo, ele está em comunhão com Deus e tudo. Mas o que, cara? Aí ele não nega a genética para calvície, ele não nega a genética da cor da pele, ele não nega da cor dos olhos. Mas quando você fala, cara, que se você tem um pai ou uma mãe com depressão, que você tem um risco maior de ter depressão, cara, a galera pira. Não, mas isso não é possível, eu sou crente, nós temos que repreender. E as pessoas não vão entendendo, né? Isso eu não sei se você sabia, Lucinho, que a genética para depressão é mais forte do que a genética para diabetes, cara. Não sabia, não. É mais forte. Ou seja, se o pai e a mãe, um ascendente seu teve, a chance de você ter é maior. É maior, exatamente. E aí, agora, cara... Você pega um cara igual eu,
que eu vou Sim. fazer 50 anos, você sabe que há 30 anos atrás não existia depressão. Né? Era outro nome que se dava. A pessoa tinha qualquer coisa, menos depressão. Então, por exemplo, o que a minha mãe vivia, o que o meu pai vivia e o que os meus avós viviam, eles não tinham diagnóstico. Era só gente aborrecida. Nossa, fulano é aborrecida demais. O fulano, ele vive falando em morrer, ô homem nojento, chato. Mas hoje não. Hoje tem um nome. Então eu posso virar para um filho meu, para uma filha minha. Olha bem para você ver. Eu fui fazer exame de alergia. Né? Cheguei lá no alergista lá. Ele falou assim, ó, Lucinho, você tem alergia a camarão, cara. E existe 70% de chance de que o Davi e a Emily vão ter alergia a camarão também. Olha bem que bom eu já poder virar para a Emily e para o Davi e falar assim, velho, não Toma cuidado. camarão, porque às vezes que eu comi, ele me mostrou foto lá de paciente dele que morreu, que teve choque anafilático. Sim, Ele falou, você nunca sentiu uma coceira aqui? Não, eu falei, senti. Ele falou, cara, olha, posso te falar uma coisa? No nível da sua alergia de camarão aqui, eu nunca vi. Se você comeu camarão e viveu, Deus te ama. Eu falei, cara, Deus me ama mesmo, e me ama tanto que os meus meninos vão saber disso sem precisar passar por isso. Né? Então, esse esclarecimento aqui ó, pode salvar a vida. Não, sim, porque às vezes o pai, ele tem, e o filho começa a ter uns indícios mais cedo, e aí é rotulado de rebelde, né? Às vezes a depressão, por exemplo, na adolescência, o adolescente com depressão, por exemplo, Lucinha, ele não fica às vezes triste. Ele fica às vezes mais irritado, ele fica às vezes mais agressivo, ele fica mais impulsivo. Então, o adulto, ele externaliza mais um sentimento mais melancólico. O adolescente nem sempre. Então, às vezes, ele se corta, começa a se arranhar, e os pais começam... Ah, não, você tem que parar com essa palhaçada, isso aí é besteira da sua cabeça, é falta de serviço, é porque você não tomou uma chinelada, é porque você não está fazendo as coisas lá. E aí, a gente não tem esse diálogo, né, cristão. A gente passa o quê? Um pouco a travar essa conversa dentro dos jovens e adolescentes, né? Então, eu sempre falo que se o pai ou a mãe tem história na família, você tem, por exemplo, se o primeiro episódio de depressão de uma pessoa for antes dos 20 anos, ela tem uma chance muito grande daquilo ser muito biológico, daquilo ser muito genético e daquilo ter uma necessidade de acompanhar para o resto da vida. Eu falo que é a teoria, Lucinho, do carro zero. Sabe qual que é a teoria do carro zero? É o seguinte, um menino que teve depressão ou um transtorno de ansiedade grave, com, por exemplo, 15 anos, ele é um carro zero, velho. Ele andou muito pouco na vida e ele já deu problema. É sinal que esse menino veio com defeito de fábrica, porque um carro com 15 mil quilômetros ele não pode dar problema. Sim. Agora, a depressão no adulto já é um carro velho. Aquela pessoa que às vezes ela desencadeia o primeiro episódio depois dos 40, depois ali dos 50, normalmente, cara, é porque ele vem de um estresse, ele vem de uma sobrecarga, ele vem de uma pressão continuada. A gente tem hoje umas pesquisas mostrando que mais ou menos 3 anos de sobrecarga que são necessários para uma pessoa que não tem predisposição, a pessoa não tem genética, não tem história na família, nunca teve, mas se ela passa por um estresse assim, de uns 3 anos persistente, ela tem a chance de desencadear esse quadro psiquiátrico. E aí a gente começa a achar o quê, né, velho? É o que você falou. Eu sou crente, eu vivo numa bolha, eu tomei uma vacina do Covid emocional, eu sou imunizado por Deus, eu não vou ter depressão, não vou ter nada. Aí você vai na Bíblia, Davi tem salmo profundamente depressivo, Elias pensa em depressão e pensa em suicídio, você vê Jó também pedindo para morrer. Aí você vai ver na Bíblia, na história da igreja, né, cara? O Spurgeon, Lutero, C.S. Lewis, esses caras todos tiveram depressão e foram bênção, né? Então, assim, a gente tem que quebrar esse paradigma, né, cara? Nós precisamos quebrar isso, Maio, principalmente com essa nova geração, porque hoje a segunda maior causa de morte de jovem brasileiro já é o suicídio. Sim. Já é o suicídio. E o suicídio... E países do primeiro mundo, alguns, assim, já é a primeira. Em alguns países já é a primeira. Já é a primeira, porque aqui a gente tem muito tiro, assassinato, acidente de trânsito. Mas em alguns países, assim, que não tem muita violência e não tem muito problema de trânsito, já é a primeira, entendeu? Sim, então, eu conheço, eu nem sei te falar quantos pastores eu conheço que os filhos tiraram a vida. Aí é de se esperar o quê? Que um pastor conseguisse perceber para antever isso. Mas, muitas vezes, é o que você falou,
Ah, mas você também não tira a cara do celular. Ah, mas você também não ora. Ah, mas você também não vai numa igreja. Mas, grande parte das vezes, é exatamente porque a pessoa não teve uma percepção mais simples. Eu me lembro, a primeira vez que eu tomei um remédio antidepressivo, o tanto que eu louvei a Deus por existir isso. Eu fiquei pensando assim, cara, por isso que Davi, que tem salmo de Davi, que é completamente bipolar. Davi fala assim, Senhor, tu és o meu Deus. Até quando? Aí Sim. já no mesmo versículo que ele exalta a Deus, ele surta e fala, ai, eu não estou aguentando mais. Mas hoje, a gente tomar alguma coisa, nossa, que falta de fé. Não, eu prefiro olhar isso como alguém que viu alguma coisa, se anteviu aquilo e também criou mecanismos humanos necessários. Por exemplo, eu sei que você gosta também, mas eu fui te conhecer tarde na vida. Eu vou fazer 50 anos, Ismael, desde 5 anos de idade que eu corro. Eu gosto de corrida. Porque eu descobri que quando eu corro, não tem como explicar. Eu sei que a ciência fala, libera endorfina, cara, eu corro. Aí eu vou dizer assim, eu sou um cara hiperativo. Eu fico só ativo. Eu sou trazido para um reino mais normal, porque minha cabeça é a milhão. Eu penso 5 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma cabeça meio de mulher, entendeu? Mas o exercício físico, ele me faz reduzir isso aí. Mas mesmo com o exercício, mesmo com uma alimentação bem... Eu sou chato com comida também. Você não vai me ver nunca no McDonald's. Você não vai me ver eu pedindo uma pizza, jamais. Você não vai ver eu tomar um refrigerante. Eu tomo xixi, mas eu não tomo refrigerante. Eu detesto. Porque eu já tive 20 quilos, quase 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. E porque eu fico de pé. Ó, eu vou para a igreja, eu fico de pé. Na hora do louvor, 2 horas. fico de pé para pregar e fico de pé no final para atender o povo. Eu comecei a ver meu joelho, meu calcanhar doer pra caramba. Falei assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Então, fechei a boca e exercício. Mesmo assim, eu estourei. E aí, quando você estoura, vai pro finalmente mesmo, e você fala assim, cara, eu quero morrer, a vida não presta, irritabilidade, descontando em todo mundo. Aí, você chega, conversa com a pessoa assim, ele fica te olhando. Você olha aqui, a receita é essa aqui, vai lá. Aí você vai lá, 15 dias depois você tá assim, ó, isso é bom. Cara, a vida é legal. Então, é lógico que a gente não prega uma dependência. Claro. A gente quer socorrer a pessoa, tirar ela de um caos e devolver ela para uma normalidade o máximo possível. Mas que o uso do remédio, qualquer remédio psiquiátrico, precisa ser algo pregado e desbloqueado na cabeça do cristão protestante evangélico brasileiro, precisa de pressa. Porque senão nós, pastores, vamos ver o nosso povo ir embora, porque vai chegar uma hora que nós não vamos ter resposta para eles. Simples assim. E é interessante você falar isso, né, Lucim? Porque eu falei do tripé, né? Corpo, alma e espírito. Se uma dessas 3 coisas estiver doente, vai afetar as outras 2, né, cara? Então, assim, o cristão que está emocionalmente doente, aquilo afeta a fé dele, cara. Você vê lá, cara, eu gosto muito do exemplo do Elias, que para mim é um exemplo claro. Você vê, cara, o cara estava vindo de um avivamento. Deus tinha dado uma unção pro cara, ele tinha passado o cerol nos profetas de Baal. Sim. Deus mandou fogo dos céus para... Cara, a galera tava num auê danado, né? Sim. Só o Senhor é Deus, o povo de Israel pirou lá no dia que ele fez aqueles milagres. Cara, aí você vira a página da Bíblia, troca de capítulo, o cara tá... mesmo aquela bênção, né? Estressa ele tanto, velho, que aí ele vai e começa. A Bíblia diz que ele deixa para trás o seu moço, ou seja, ele se isola das pessoas, ele fica longe de todo mundo, porque o crente, quando está doente, ele começa a se isolar, né? É aquela coisa do pastor, né, velho? Eu sempre vou perguntar isso a Elias do céu, né? Porque ele tinha o estagiário dele que andava com ele, e a Bíblia diz que ele deixa o estagiário para trás, e eu fico pensando, cara, às vezes o cara também... eu acho que o Elias achou que ele ia morrer, porque ele estava ali com a sensação de angústia, e aí a Bíblia fala que ele pensou em suicídio, né? Porque ele pede a Deus para levar ele, né? Nós vamos falar disso, mas assim... E talvez o cara, velho, era tão profetão, ele era tão ungido, tão bênção, que ele não queria ser visto, né?
Sim. mal pelo trainee dele, não. Então ele afasta a galera, né? Tipo, ele vai curtir a dor dele. E aí, cara, o que você vê muito no cristão, né, com depressão, por exemplo, com ansiedade, é que ele, sem perceber, cara, ele começa a hiperdimensionar as coisas para pior. Ele Sim. começa a enxergar as coisas distorcidas, Pessimismo, né? né? Você vê que o Elias, ele fala uma coisa assim para Deus. Ele fala assim, basta, toma logo a minha vida, que eu não sou melhor do que os meus pais. Ou Os meus seja, pais. primeiro ele pensa no suicídio do crente, porque o crente, às vezes, ele não fala assim, eu vou suicidar. Mas ele fala Não. assim, volta Jesus, né? Volta, Jesus. Arrebata-me, né? Tem muita gente que começa, Jesus podia voltar e tal. Às vezes isso é um sentimento, cara, depressivo, porque Sim. não é que o cara tá ali na unção e tal, mas é porque ele tá tão mal, velho, que ele só pensa na volta de Cristo. É um Mas escapismo. mas tem um negócio legal, cara, no Elias, que ele vira e fala assim, eu não sou melhor do que os meus pais, né? Ele começa, cara, a questionar o chamado dele, questionar a identidade espiritual dele. Ele começa a questionar quem de fato ele é. Ele perde totalmente, cara, o rumo. Você pensa só, Lucinha, eu não sei o que você pensa, mas veja só, como é que o emocional é importante? A Bíblia fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, como é que o cara que tá deprimido, que tá chumbado, que tá mal, ele tá fraco, cara. Ele tá espiritualmente vulnerável. Muito. Então, é difícil para ele resistir ao diabo. A Jezabel, se o Elias estivesse bem, ele não ia fugir da Jezabel, velho. Ele ia falar assim, ô Jezabel, você pode vir aqui que Deus vai te passar o fogo também e É. tal. Mas você vê, cara, como que a depressão, a ansiedade faz o crente viver a coisa de um nível mais intenso. Eu não sei se você está vendo isso, assim, eu queria sua opinião. A gente está tendo a pandemia, né? Tá rolando esse papo todo. Toda vez que vem tragédia, o pessoal começa a pensar muito no apocalipse. Não sei se você já reparou isso, né? O assunto Sim. esquenta, né? Aí daqui uns 2 anos passou o Covid, está todo mundo trabalhando, o pessoal para de estudar o apocalipse e Sim, tal. exatamente. Mas eu não sei se você já reparou, cara, como é que nessas épocas começa a ter essas teorias da conspiração, a vacina chipada, a vacina vai matar todo mundo e tal, cara. E aí, como que o crente que já é ansioso, como que o crente já é vulnerável à depressão, cara, ele, na hora que ele entra numa espiritualidade que não humaniza ele, na hora que ele entra numa espiritualidade que não traz ele para a soberania de Deus, na hora que ele entra numa espiritualidade que não coloca ali Deus no centro, que não traz para ele nesse equilíbrio biológico, emocional, espiritual, como que ele pira mais, cara? Sabe por que eu tô te falando isso? E eu queria que você falasse, velho, que eu tô em 1000 grupos de WhatsApp, cara, e um monte de crente. Cara, as maiores fake news que eu vejo, velho, no grupo de crente. Sim. Quem não quer tomar vacina é crente. A galera que acha que vai matar todo mundo é crente. E aí, cara, a gente que era para ter mais confiança que Deus Sim. controla tudo, a gente que deveria descansar diante do apocalipse, a tribulação vai vir 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. A gente que era para relaxar com isso, porque a gente sabe o fim da Sim. história, a gente é que fica mais pirado, velho. Então tem uma Sim. coisa errada nisso, né? Não somente fica pirado, como eu tô vendo um outro cenário ainda pior, que é o seguinte. Eu tô vendo um monte de gente tá mandando assim para mim, Lucinho, eu tô enganado ou os sinais da volta de Cristo estão intensificando? Eu falo assim, olha, realmente a coisa tá mais intensa. E aí todos viram para mim e falam assim, você não acha que eu deveria trancar a matrícula? Você não acha que eu deveria desistir de casar? O Não que vou ter eu filho. recebi na pandemia de casal casado cristão dizendo, a gente ia ter filho, não vamos ter mais. Aí eu digo para eles assim, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu estou trabalhando e o meu patrão está lá longe, eu posso ficar até mais de boa. Mas se o patrão chega perto, eu tenho que trabalhar mais, não é menos, não, hein? Então, a volta de Cristo, a ideia da volta de Cristo, tanto está trazendo depressão para os crentes, que ao invés deles trabalharem mais, eles estão querendo fazer igual os tessalonicenses, cruzar os braços, sentar no alto de uma montanha e falar assim, Esperar. Covid vai matar todo mundo, não vou abrir uma empresa, não vou casar, não quero ter filho. Inclusive, tem uma parábola onde Jesus diz que quando ele voltar, o servo ocioso é o que ele vai punir. Então, assim, o efeito apocalíptico em nós, ao invés da gente dar um grito de glória assim, Maranata, eu sei que pode vir um anticristo, a mãe dele, o que quiser, que eu sei que no final eu vou para o céu, eu tô com Deus.
Não, isso parece que vira um gatilho que piora a depressão do cara. Aí até a leitura bíblica dele fica Enviesado. seletiva. É. O cara lê a Bíblia, por exemplo, ele lê lá Golias e Davi. Ele imagina assim, eu sou Davi e tudo que está acontecendo no mundo é Golias se levantando contra mim. Não, não, nem sempre. Eu gosto de fazer uma leitura da Bíblia contra mim. Por exemplo, eu posso pensar assim, ó, cara, eu estou vendo aqui Jesus e Judas. E se eu for Judas? Velho, eu tenho que mudar de vida. Então, o louvor, a coisa que eu mais vejo, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos na minha adolescência. Morei lá 3 anos, dos 16 aos 20. Então, eu gosto de rock and roll e hip hop. Eu tô tendo dificuldade com esse momento do worship. Não é que eu não gosto do worship, mas eu não gosto só de worship. Você tá entendendo? E hoje você chega na igreja, é só worship, só. Aí, o que eu noto? Que a galera muitas vezes tá chorando, mas não é unção. O pessoal tá triste, aí eles pegam um ré menor ali e descamba ali para baixo. Aí no final do culto é que eu vou saber. A pessoa fala assim para mim, eu falei, aí, cara, gostou do culto hoje? Não, pastor, hoje eu entrei aqui tão mal. Aí a pessoa tá chorando, não é tanto da presença de Deus, não é, eu tô sentindo que o meu Jesus vai me levar. Não, é porque já estava ruim, ficou pior. E a pessoa caiu mesmo numa pré-depressão ou numa depressão, por se dizer, e ela não... Mas ela admitir isso... Mas é bom. Pois é, não é à Não, toa que Alcoólicos Anônimos fala que 50% da cura do alcoolismo é admitir o alcoolismo. Então, se você falar assim, eu tenho uma tendência a ser melancólico, a minha família... Às vezes, eu vou até dar essa dica aí para quem está me assistindo aí. Eu fui sondar meus parentes, do lado de pai e do lado de mãe, eu percebi nas duas famílias, mano, eu tenho um histórico de melancolia, de tias tristes, de vó triste, vô triste. Falei, peraí. Aí você começa a abrir a cabeça, você fala assim, nossa, aí você liga o quebra-cabeça e fala assim, entendi porque que eu sou como eu sou, entendi porque que eu tô vivendo o que eu tô vivendo. Então não tem muita coisa. Você tá falando aí, a genética é forte nessa área. Não, eu falo porque, às vezes, a pessoa... Você falou duas coisas aí que são importantes. Primeiro, essa questão do ambiente da igreja no acolhimento da saúde emocional, né? Quando eu vou, às vezes, pregar sobre depressão, eu sempre brinco que eu não gosto daquele hino, Jesus é alegria, euforia, todo dia. Entendeu? Porque isso é mentira. A vida cristã, ela tem os seus dias de tristeza, né? E o que você falou, cara, é importante porque como a gente criou está morrendo aos pouquinhos, mas como a gente criou essa atmosfera de sucesso na igreja, essa atmosfera de prosperidade, essa atmosfera que o crente não fica doente, essa atmosfera que o crente não tem problema financeiro, que o crente não tem problema com o filho e tal. O que aconteceu muito, cara? E hoje a gente está tendo um rebote disso aí com alguns coaches, né? Você tem que pensar positivo, é tudo um controle mental e tal. O que acontece, cara? A gente começa primeiro, assim, a não criar na igreja um ambiente das pessoas confessarem as suas dores, né, cara? O cara, às vezes, ele não fala porque ele tem vergonha. Ele tem medo, né? Porque, assim, o cara já chega pra você e fala assim, cara, tá tudo bem e tal. Você fica até com medo de falar que tá tudo mal, né? Então, assim, eu já vi muita gente que eu atendi que fala assim, tava com mal emocionalmente, falou, cara, que vibe louca. Eu tava na igreja, a sensação que eu tenho é que tava todo mundo adorando no louvor, que tava todo mundo andando no espírito, eu não tava sentindo nada e tal, que vibe diferente. Aí você fala assim, cara, mas tem quantos anos você tá assim? Nossa, eu tô assim há não sei quantos anos. E aí o cara se sente um crente excluído de segunda categoria, como se Deus não operasse nele. Aí você vai ver, o cara tem uma depressão de adolescência, tem uma distimia, tem um transtorno de ansiedade, ou às vezes, cara, não é nem doença psiquiátrica. Às vezes o cara tem simplesmente é o jeito dele, cara, é a forma dele se expressar. E a gente quer ali colocar o cara numa caixinha, né, velho? Do jeito crente de ser, né? Crente tem que ser assim. Todo mundo tem que ser igual o Lucinho, né? Tem que ser... Não, de jeito nenhum. Eu falo isso muito. Eu falo, gente, olha, Jesus não quer mudar seu jeito. Ele quer mudar seu gênio. Então, por exemplo, se a neura de Deus fosse o nosso jeito, a primeira coisa que ele fazia com o João Batista era mandar ele cortar a barba, tirar a roupa de Capitão Caverna e parar de comer calango. Gafanhoto, Pô, você imagina, Deus não estava
absolutamente nem aí pro jeito de João Batista. Ele só queria uma coisa: João, você vai ser a voz que clama no deserto? É só isso que eu quero de você. Então, por exemplo, se eu, Lucinho, vou pro púlpito e brinco e falo alto, aí alguém olha e fala assim: ah, eu tenho que rir e falar alto e contar piada. Cara, eu conversei com o Cláudio Duarte. Eu e o Cláudio, a gente tem esse estigma, né? Eu perguntei uma coisa pro Cláudio. Falei: Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Porque outro dia nós fizemos uma live, nós dois, só para contar piada. E nós contamos um monte de piada, não oramos, não falamos nada. Não... Foi... E aí, nego criticou também. Mas no final, a gente é amigo. Eu estava com ele até semana passada. Eu falei assim: Cláudio, você escreve as piadas quando você vai pregar? Ele falou: não. Eu falei: eu também não. Aqui o esqueleto do meu sermão. Tava lá. Eu sou todo presbiteriano. É o título, 3 pontinhos, conclusão, topzinha. Mas o que vem no meio ali é o recheio do coração, né? Aí a pessoa, ela vê aquilo e fala assim: eu preciso ser desse jeito. Não, não. Olha, os pregadores que mais me abençoam hoje, Ismael, são pessoas que eles sentam e eles vão assim, ó, em ré menor, assim, pá, e vai, me abençoa demais, cara. Quer ver? Eu vou falar o nome de um cara aqui que ele não exalta a voz, mas ele tá falando, eu calo a boca e eu sou muito abençoado. É o pastor Hernandes Dias Lopes, é o pastor Luciano Subirá. São caras que o jeito deles, eles não... O Hernandes chega no público e fala assim: boa noite. Ele nem suja, ele nem transpira, né, Lucinho? Não. Nem sua. Eu termino o culto, cara, parece que eu pulei na piscina. Você tá entendendo? Então, isso é libertador. Eu falo para as pessoas: menina caladinha, seja a menina caladinha, seja o seu jeito aí, se é fleumático, se é sanguíneo, colérico, não importa. Agora, o problema, o lance é um desvio de caráter. O povo está associando depressão e doença psiquiátrica com desvio de caráter. Porque, não, Davi, quando ele orou, tem misericórdia de mim, foi porque ele adulterou. Então, Davi ficou mal porque ele cometeu um pecado. Nem sempre. Nem o Elias, por exemplo, a gente não vê assim. Porque você já me falou várias vezes isso, que ansiedade e depressão é uma coisa multicasual. Pode ter 10 causas ou pode ter uma. Fala disso aí um pouquinho. Claro, não, eu acho importante, porque veja só, se a gente é corpo, alma e espírito, a gente tem que trabalhar nessas 3 coisas. Então vamos lá. Se você fala uma doença psiquiátrica, primeira coisa, genética. Você tem predisposição. O que é genética? Algumas pessoas têm um cérebro mais resistente à adversidade do que outras pessoas. Ponto final. Uns nasceram, vou dar um exemplo simples aqui, que é mais complicado mesmo, mas uns nasceram com 50 litros de serotonina no tanque do carro, outros nasceram com 30 litros. O que o cara precisa para rodar é 15 litros. Esse cara que está ali com 20 litros, 25, ele está sempre mais perto da reserva do que o cara que nasceu com 50, com 40 litros. Então, ele vai ter que tomar mais cuidado na vida dele. Isso é a primeira coisa. Aí entra a segunda causa, que é o quê? Das doenças psiquiátricas. Aí o crente tem que tomar muito cuidado, cara. Eu acho que é a importância do evangelho. Cara, a primeira e a segunda infância. Isso é uma coisa muito, muito bacana, cara. Mas assim, a gente sabe hoje que a criança, principalmente pequenininha, até uns 7 anos, principalmente, os traumas muito intensos, abusos muito pesados, negligências, elas ficam com cicatrizes neurais. O que é isso? O cérebro, por exemplo, tem uma região lá da ansiedade chamada amígdala. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas hoje, por exemplo, que procrastinam muito. Vou dar um exemplo. Pessoa que não consegue terminar as coisas. Pessoa que ela procrastina e deixa para última hora, ela não consegue sair do lugar. Ela tem ideias e tal. Quando você vai fazer uma entrevista de procrastinadores, a gente vê que tem mais comportamento de procrastinação em crianças que sofreram traumas, abusos, em crianças que foram muito estimuladas com ansiedade na primeira e na segunda infância. Aí o que os caras, por exemplo, descobriram? Que existe essa regiãozinha do medo, do botão do pânico, que é a amígdala, que as crianças que sofreram muito impacto psíquico desnecessário, depois eu vou falar do zero impacto, mas assim, o que acontece, cara? Elas têm uma hipertrofia, elas têm uma atividade dessa amígdala maior, cara. Então, elas já crescem com esse sistema mais ativado. Então, quando elas estão na idade adulta, esse sistema mais ativado aumenta a chance dela ter uma crise de pânico, dela ter um transtorno de ansiedade. E até, cara, não só doença psiquiátrica,
comportamentos, porque a procrastinação, eles viram que procrastinadores tinham uma amígdala maior. Por que isso, cara? O procrastinador, às vezes, ele deixa de tentar, ele adia, porque lá no fundo o cérebro dele já tem tanto medo de dar errado, tem tanto medo dele ter insucesso, que ele faz uma autossabotagem. Então, assim, infância, cara, é um negócio muito importante, né? A gente tem que proteger mesmo, cuidar. Eu trabalhei com crianças de abrigo, velho, muitos anos, e assim, uma das coisas mais tristes que eu via é porque eu escutava, assim, de crianças de 8, 9 anos, cara, abusos terríveis, e o menino já era cheio de problemas psiquiátricos, cheio de coisa, cara. A gente via ali o peso que isso tem. E então, assim, uma menina, por exemplo, ou um menino, que o pai era alcoólatra, cara, por exemplo, você foi criado na casa que o pai era alcoólatra. Aí teu pai chegava em casa, você sempre tinha aquele medo, né? Como é que ele vai chegar? Qual que é o BO que vai ter? Seu pai e tua mãe brigando. Cara, aquilo ali vai dando sustos na criança, né? Aquilo ali vai impregnando. E aí, cara, até vou falar uma coisa aqui que é importante sobre a pandemia, velho. Eu falei isso outro dia aí, algumas pessoas me criticaram, cara, mas assim, tem muito pai, assim, que tá passando o estresse dele, o medo dele do Covid pros filhos, cara. Criança de 4 anos com medo de sair na rua. Eu vi outro dia uma cena, cara, com um menino de 4 anos, a máscara dele caiu, velho. Parecia que ele tava num campo de concentração, ia vir um gás, cara, ia matar ele. Mas por quê, cara? Os pais, velho, totalmente neuróticos, lavando a mão toda hora sem parar, morrendo de medo, assistindo notícia ruim, conversando, cara, notícia ruim na frente dos filhos, trazendo, cara. Eu até citei aqui aquele filme, A Vida é Bela, né? Você já deve ter assistido. Criança, lembra lá que na Vida é Bela começa a ter a guerra, o que o pai faz, velho? Ele começa a simular uma brincadeira, né? Aquele filme é lindo, né, velho? Pro menino não perceber, cara, assim, totalmente. O menino ficava ali naquela coisa lúdica, né? E é um filme, assim, belíssimo. Para mim, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi. Então, cara, a gente fica aí, o crente, principalmente, né? Em vez dele trazer para o menino assim, não, Deus é o Deus que controla tudo. A pandemia vai embora no dia que Jesus quiser. A minha menininha pergunta de 4 anos, que dia que vai acabar esse negócio de Covid? Eu falo, no dia que Jesus quiser. No dia que Deus determinar. E aí, cara, a gente sai com cuidado, a gente toma as devidas precauções, eles estão brincando, entendeu? Eles estão indo lá para o espaço de recreação infantil lá que a escola criou. Não é escola, mas interage com outras crianças. Então, assim, cara, a gente não pode pegar esse momento que a gente está vivendo e sequelar os meninos, velho. Para sempre, né? Tem muito pai. Não sei se você tá vendo isso aí, cara, mas assim, o povo tá passando uma noia pros meninos, pros filhos, muito grande. Exato, concordo. E eu acho que até a palavra evangelho é boa notícia. Então, é interessante que o evangelho, ele começa com uma má notícia. Ele começa assim, ó, você é pecador. Mas vem um remédio. Deus enviou o seu filho. Hoje, eu sou a favor da gente jogar muito limpo com os filhos. Virar para os filhos e Deuteronômio 6 fala assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma. Conta isso pro seu filho, deitado, acordado, andando pelo caminho. Então, hoje, eu não sou a favor dos pais fazer sermão e textão para filho, não. É na suavidade. Ô, filho, ó, nós estamos vivendo um problema, é real, realmente tem gente aí que não... Mas a boa notícia é que já tem aí uma vacina, a gente já está vendo o cenário... Uma luz. E pôr a coisa para a pessoa de forma que você não mata, porque, na verdade... eu estou dizendo para os jovens também evitar ver, porque o pessoal está tão suscetível, como não tem nenhuma proteção de nada desse livro. O que me preocupa não é tantas más notícias. O que me preocupa é o que você falou aí, gente que não tem capacidade muito grande de suportar peso, não colocou uma gasolina emocional punk, que é a Bíblia, que é a fonte de fé, que é a fonte de... Eu vejo um cenário como esse, mas eu me remeto a passagens bíblicas na hora. Eu falo assim, não, eu estou vendo isso aqui, mas o salmista falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Eu lembro de 1 milhão de textos que me confortam. Agora, eu já li a Bíblia mais de 30 vezes. Mas mesmo eu senti uma queda emocional minha nessa pandemia. Então, até que eu te procurei, falei, cara, me ajuda aqui, porque eu estou precisando de uma regulada. E eu não tenho dificuldade de dizer isso. Na verdade,
Eu até falo uma frase bem bacana. Eu falo assim, ó, não confie em quem não sofre. É, Só um sofredor pode ajudar um outro sofredor. Porque pessoa que nunca teve depressão, nunca teve ansiedade, velho, ela vem com um monte de frase pronta do inferno, sério mesmo. Dá vontade de você... A pessoa vai consolar alguém que morreu de... Ó, sua mãe morreu de Covid. Ou o Senhor sabe de todas as coisas. Não, não sabe, não. Ele ficou burro de uma hora para outra. Não, às vezes sua mãe ia desviar. Olha, se isso é frase, às vezes sua mãe ia desviar. Ô, cara, eu queria que você desviasse. Olha, não, vai pro inferno. eu fui, Vamos cara, pra frente. eu já fui em velório de suicida, que o pastor que estava pregando falou assim: nós temos que orar pela família e tal, porque esse cara que suicidou, ele tá no inferno, entendeu? E tal. Cara, é assim, uma coisa. Sabe que o A.W. Tozer, nessa é sério, eu fiquei Mentira. olhando, cara. Aí eu, né, o A.W. Tozer, ele fala uma frase que é muito improvável que Deus não use um homem que sofreu. Não, é muito improvável que Deus use um homem que não sofreu uma grande dor. Então, É. assim, eu acho que é uma O frase Charles legal. Spurgeon, o Spurgeon dizia assim, antes de Deus usar um homem, ele o quebra. Então, É. só gente quebrada consegue... Eu já percebi isso. Meus melhores sermões, meus melhores aconselhamentos vieram das minhas próprias lágrimas, das minhas próprias angústias, sem maquiar. Se tem uma coisa, Ismael, que alguém fala para mim assim, o que, que você acha que você é diferente de outros? Eu vou para o púlpito, é difícil eu ir para o púlpito e eu não contar um pecado meu, ou um vacilo meu, e eu noto que isso gera nas pessoas uma empatia. Eu falo assim, ó, quando minha mãe morreu, eu entrei em depressão. Entrei mesmo. Eu entrei em depressão. Eu fui presa à pornografia? Fui presa à pornografia. Já tomei remédio de depressão? Já tomei. Isso faz... Isso, ao contrário das pessoas falarem assim, poxa, aí, ó, o Lucinho é um cara todo errado. Não. As pessoas falam, cara, então se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Isso aí é algo É, bacana de fazer. é porque, não, eu concordo, porque as pessoas estão, velho, saturadas de super crentes, né? As pessoas já viram, cara, que isso é fake, né? A galera Sim. não quer aquele crente de margarina, né? De propaganda de margarina, porque É. as pessoas, cara, elas estão sofrendo, elas estão Sim. vivendo dramas, elas estão vivendo inseguranças, né? E aí entra, né, cara, a segunda coisa que é a alma, né, Lucinho? A gente tem que Uhum. cuidar da alma, né, velho? E a Sim. Bíblia diz umas coisas muito interessantes, né? Primeiro, assim, a Bíblia diz que a dor do coração faz secar os ossos, ou seja, se você tem um problema emocional, você vai somatizar ele em alguma coisa. Você pode Sim. ter uma dor, você pode ter uma imunidade baixa, você pode ter alguma coisa. Por isso tem que ler a palavra, trazer a memória da esperança, porque o cara fica lá, vou morrer, vai matar todo mundo. Cara, o cortisol dele sobe, ele já fica com a imunidade baixa, ele já fica mais Sim. predisposto a adoecer. Eu queria E que você outra... contasse uma coisa. Desculpa Pode te falar. interromper. Eu falei assim, eu não posso esquecer de pedir Ismael para contar isso. Você me contou que tem gente que está sendo internada com Covid e o quadro do cara está até bem. Sim. Mas o médico te liga lá do hospital. Conta essa história para a Sim, galera aí. não, porque o que acontece? O cara vai pro hospital e ele tá com uma saturação até boa. Só que ele tá, cara, paranoico, ele tá com medo, ele tá com falta de ar. Ele tá tendo, na verdade, um ataque de pânico. Ele tá com medo de morrer, ele tá cheio de ansiedade. Então, cara, e aí o médico olha a saturação do cara tá boa, ele tá tomando oxigênio, ele tá ótimo. Só que ele tá com falta de ar, ou seja, ele tá, na verdade, com um transtorno de ansiedade. O que tá rolando muito, cara? Veja só, 99,9% de quem pega Covid se cura, né? Nós temos aí mais ou menos essa estatística. Infelizmente, muitos morrem. Mas aí, cara, o cara pega lá o Covid, por exemplo, ele já enfia na cabeça dele, vou morrer, vai matar todo mundo. E aí ele já começa, cara, a somatizar um monte de coisas. Então, assim, aí o cara, às vezes, você tem que ir no hospital atender o cara, o psiquiatra dentro do hospital, para atender o paciente com Covid, porque ou fazendo consulta online, porque o cara, na verdade, ele tá doente emocionalmente, né? É É cabeça. alma, né? É alma, Cabeça, cara. né? Você vê que alma, né? Jesus, ele estava ali para ser crucificado, né? A alma dele estava batida até a morte, né, velho? Sim. É, Essa frase de Jesus é uma frase, quem lê entenda, é uma frase de um cara que estava para ou assim, numa depressão profunda, numa angústia profunda. sim. Se eu virar para você e falar assim, a minha alma está angustiada até a morte, eu vou falar assim, Ismael, não sai de perto de mim não, cara.
eu vou chamar alguém, eu não vou deixar você sozinho, que eu vou ficar com medo de você fazer uma besteira. Né? Ou seja, Jesus foi levado ao limite dele emocional, e eu acho que esse é um dos motivos que ele pode nos ouvir. Porque o livro de Hebreus diz assim, Sim. não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, mas ele passou por tudo. Então, quando a gente fala assim, Jesus, eu estou com ansiedade, ele fala assim, eu sei o que é isso. Não porque ele é Deus e é onisciente, mas porque ele viveu o ataque cardíaco Sim. da do medo, o pânico. Das 24 horas antes da morte dele. Ele viveu isso. Porque Jesus foi um caso que ele sabia, né? Do que ia acontecer em detalhes, né? Ele já tinha o flash ali, cara. E você vê que o grande rei, né? O Salvador não foi alguém empoderado, não foi alguém totalmente com uma fé, assim, no sentido, né, de que ele não sofreu ali aquela angústia, não foi alguém assim incapaz de expressar sentimentos, né? Porque hoje, cara, é quase um protótipo, né? Você tem aqueles caras que são super-heróis evangélicos, né? O cara chega, ele é perfeito, ele não tem briga de casal, os filhos dele é tudo bom, o cara não tem B.O. com a esposa e tal. Cara, eu também sou igual a você, velho. Eu desconfio de crente liso, velho. Crente demais, eu desconfio, assim. Entendeu? Sempre tem um pezinho atrás. Olha, pra você ter uma ideia, eu tenho 2.000 sermões no meu canal. O sermão mais assistido meu é o meu testemunho, que você já ouviu, onde eu conto um monte de furada que eu dou na vida. Um monte de bola fora. Mas aí é o que o povo mais assiste. Aí eu fico até com raiva, que eu falo assim, cara, mas tem sermão meu onde eu sou muito mais bíblico, onde eu sou muito mais... onde eu tive uma revelação de uma coisa bacana do texto. Não. Mas o que as pessoas querem? Elas querem ver isso aqui aplicado em alguém imperfeito e que funcionou sem sensacionalismo, né? Eu falo que o reino de Deus não é Rinodê, não é The Voice. Você não tem cota para bater. Dentro da nossa imperfeição, a graça de Deus vem e se faz linda, né? Então, essa cura da alma, a gente precisa dela muito grande. E eu confesso para você que depois que eu perdi minha mãe, o que eu achei consolo foi na palavra de Deus. A Bíblia me amparou. Várias vezes que eu pensei em fazer besteira, eu lembrava dos Salmos, lembrava de Provérbios, lembrava de personagens bíblicos, como Jó, como José. Eu falava assim, cara, eu tenho que firmar o corpo, porque eu ainda não cheguei no ponto desses caras. Abraão, 25 anos esperando um menino, aí Deus manda matar o menino. Então, essas histórias têm que fortalecer a gente de verdade, porque senão isso aqui é só letra no papel. Mas funciona. Não funciona, porque você vê que a Bíblia diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, né? Sim. E a Bíblia diz assim que a gente tem que passar por um processo de renovação da mente. Olha que coisa louca, velho. A Bíblia fala de renovação da mente, ou seja, que existe uma mudança psíquica que é possível, que ela é necessária, que ela deve ser feita. Aí a Bíblia fala lá na frente de fortalezas da mente, ou seja, a Bíblia disse que existem mensagens de erro que habitam a mente, existem códigos errados na mente, existem o que nós chamamos na psiquiatria de esquemas mentais ou erros cognitivos. Cara, é louco essas paradas, porque assim, quando você vê a neurociência hoje, os caras estão descobrindo coisa nos últimos anos, cara, que já está lá na Bíblia. Por exemplo, hoje a grande tchan da medicina hoje no cérebro é um negócio que chama neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Se você mudar os seus pensamentos, se você tentar trabalhar a sua mente, se você mudar as suas cognições, se você colocar pensamentos funcionais e não disfuncionais, se você identificar esses esquemas que a Bíblia chama de fortalezas e trabalhá-los, o seu cérebro vai modificar. A arquitetura dos neurônios vai mudar. Velho, isso é muito louco. Agora, isso, deixa eu te fazer uma pergunta. mente. Dentro da psiquiatria, isso é impossível acontecer, não é? Não, porque o que acontece? Um exemplo, Não, por exemplo, o chamado trauma, o chamado a sequela no cérebro de uma pessoa com 50 anos de idade, pela psiquiatria, isso não muda. Isso pode ser remediado, correto? Não, mais ou menos. Vamos lá. A gente tem hoje algumas coisas interessantes, cara. A gente sabe, velho, que
intervenções que a gente chama de alma, porque veja só, estou falando de cérebro, vamos chamar de corpo. Aí quando eu falo de alma, eu estou falando do que a Bíblia chama de psique, que é mente, vontade e emoção. E espírito é o pneuma lá, é o espiritual e tal. Então, cara, o que acontece? A mudança da mente do cristão, ela é prioritariamente, ela é fundamentalmente, ela é grande, a modificação é muito grande pela ação do Espírito, né? Isso. Então, assim, isso é um ponto. Porque a Bíblia, por exemplo, diz que, e eu vejo isso, né? O que é o novo nascimento, né, velho? O que a conversão verdadeira faz de modificação da mente, da percepção da realidade, da cosmovisão, é uma coisa, cara, que não tem explicação Que ninguém passa. técnica e tal. E aí a Bíblia diz o seguinte, velho, que o Espírito testifica com o nosso espírito. Ou seja, a gente tem uma alma, uma psique, a gente converteu, nasceu de novo no Espírito, a gente converteu, aceitou Jesus, nasceu de novo, mas a nossa mente, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser modificada, ela precisa de ser transformada. Então, cara, esse processo de limpeza da mente, esse processo de transformação da mente, ele é um processo, cara, que ele se inicia no cristão na conversão e ele vai sendo um processo que vai persistir ao longo da caminhada cristã dele todo. Que eu falo que é um processo de desinstalar vírus. Deus vai tirando vírus, né, cara? E aí entra, tem cara que antes de converter, ele baixou muita pornografia, ele baixou muito programa pirata, então o sistema dele de alma tá cheio de vírus. Tem aquele cara, velho, que foi criado na igreja. Ele não converteu, mas ele foi criado na igreja, o pai cercou, ele teve uma vida. Esse cara tem menos vírus. Os dois converteram, velho. Converteram com 20 anos, por exemplo. Só que esse cara que baixou muito arquivo pirata, ele tá cheio de vírus no sistema. Então, cara, às vezes ele vai ter uma luta emocional maior do que aquele cara que não baixou tanto de arquivo pirata. Então, a alma ela é transformada assim. Mas o interessante, cara, porque a Bíblia diz, né, para a gente poder encerrar, e a Bíblia diz assim que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Sim. E ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, né? Ela vai ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Ou seja, a palavra de Deus ela separa o físico, o emocional e o espiritual. E aí a Bíblia termina dizendo assim, que ela é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Ou seja, o psiquiatra é importante, a terapia é uma benção, quem façam terapia, usem, abusem da terapia. Mas às vezes, cara, existem cantos de faxina, existem cantos na psique, existem lixos que estão escondidos dentro da alma, que você não vai conseguir achar eles. Só o Espírito Santo que vai achar. E aí entra a transformação da mente, né? Que é esse processo lindo. Que a Bíblia, velho, a palavra é viva, né? Você falou uma coisa, cara, que é fato. Você pode ler um livro do Augusto Cury, é maravilhoso. Você pode ler um livro de um bom filósofo, do Jordan Peterson. Você pode ler um livro do teólogo Spurgeon. Cara, todos esses livros são maravilhosos. E vão te ajudar. Mas a única coisa que Deus garante que é viva por si só é a palavra de Deus, cara. Então, é um antivírus, né, Lucinho? Que vai limpar a sua mente. Então é isso. Israel, Acho que a gente tem que contar com isso. Eu tinha uma coisa, só para exemplificar tudo isso que você está falando. Minha mãe morreu com 38 anos. Eu tinha 14 quando ela morreu. Entrou dentro de mim um vírus. Eu pensei assim, eu vou morrer com 38. Mas penso uma convicção maior do que de tudo. E eu era cristão. E eu, sem saber, entrou esse mesmo pensamento na cabeça da minha irmã, que é 2 anos mais nova que eu. Nós nunca conversamos isso um com o outro. Aí eu virei pastor. É a Lucila? Isso. Casei, virei pastor, tive filho. E aí deu 37 anos e eu tolhido, amarrado. Quando deu 38, rapaz, eu cheguei perto da parte para passar senhas do banco, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Agora, imagina, eu pregando a Bíblia e eu com o sistema que você falou aí, eu tinha tomado o molde de algo que era uma mentira. Sim. É um vírus. É uma fortaleza da mente. Fiz 39 anos.
Isso Cara, não era um não morri. capeta, isso é importante, né? Isso não era um demônio, isso não Não, era um capeta. Era uma não, fortaleza da mente, velho, né? da mente. Isso, eu tenho a vergonha de dizer que eu não venci isso antes. Eu tive que completar 39 anos para falar assim, toma, cabeçudo. Aí, ó, não morreu nada. E aí, esse episódio fez eu pensar em outras coisas. Fez eu pensar assim, e que outros medos será que eu não tenho? Que eu também não esteja agora, quem sabe, guardando dentro de mim? Então, eu acho que cabe para cada um que está assistindo a gente uma reflexão de até que ponto a gente permitiu o Espírito Santo ir nos porões da alma da gente e fazer faxina mesmo, faxina Sim. profunda. Olha que engraçado, ontem eu atendi uma menina de 14 anos dizendo que tem medo do escuro. Quando eu cheguei na minha live, uma mulher de 28 anos dizendo que tinha medo do escuro. Só que quando eu atendi a menina de 14, eu falei com ela assim, ó, você tem 14, você está fazendo certo de me procurar. Aí conversei com ela muito, orei. Eu falei assim, mas já imaginou a vergonha que é ter 28 anos e ter medo do escuro? Mas aí, logo depois, eu atendi uma pessoa de 28 anos. Ou seja, se a gente não tratar... Porque tem uma mentira também, que é a seguinte, o tempo resolve tudo. O tempo não resolve caramba nenhum. Eu nunca vi na Bíblia assim, espere 10 anos que o seu casamento sara, ou espere 5 anos que não sara pipoca nenhuma. Aí, o que eu vi? Que o que a gente tem que fazer é realmente deixar Deus nos curar, porque senão é possível passar a vida inteira com o vírus e morrer assim. E viver uma vida pior do que eu poderia ter vivido. Porque esses vírus, né? O termo bíblico é fortalezas da mente, né, cara? A mente ela é um cobertor, velho, que ela tem assim grandes eixos cognitivos, grandes estruturas de pensamento que elas vão fazendo um funil e vão contaminando todas as outras. Então, assim, tem distorções grandes, distorções pequenas. Então, por exemplo, o sentimento de paternidade, se você não tiver ele, é uma distorção grande. O sentimento, por exemplo, de aceitação, quando você tem rejeição, é uma distorção grande. Então, assim, existem esse termo bíblico fortalezas, ele é interessante, que lá no grego ele é fortaleza mesmo, ou seja, é um negócio que é difícil de você não é um negócio que você vai chegar, vai entrar e tá tudo resolvido, tá tudo dominado. É uma parada que você tem que brigar, cara. Então, aí a Bíblia diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Ou seja, a gente tem que ter essa disciplina espiritual. Então é isso, né? Eu acho que ficou bacana deixar aí esse recado. Cuidado, nós falamos muita coisa aqui, né? Cuidado do corpo. Deixa eu fazer uma propaganda sua aqui, gente. Se você está aqui na Grande BH, esse cara aí é fera. Eu tenho recomendado o Ismael, além de cristão, membro da Igreja Batista Central. Ismael é casado, tem filhos, atende só pastor. Você está atendendo hoje uns 250, 300, mais ou menos? Por aí, mais ou menos. Eu sei que tem muito líder me seguindo aí também. E também o Ismael tem livros. E você também tem um curso online, não tem? Fala aí do curso. Tem algumas coisas. Tem um curso online para depressão, para cristãos, quem tiver interesse, né? Há anos atrás, cara, eu comecei a ver que não tinha um material cristão sobre depressão e eu comecei a escrever, né? E aí eu escrevi os 2 livros e criei esse curso online, que é um treinamento para cristãos, para igrejas, para falar sobre depressão e tal. Depois eu fiz um curso que também está lá, que é um curso de estresse, que é sobre mudança de vida, que eu falo desse tripé corpo, alma e espírito, né? Como é que o cristão deve viver isso. E agora, recentemente, junto com o Gerê, né? A gente está firme no curso de casamento, que é o Projeto Crer, né? Então, quem tiver interesse, lá no meu Instagram... Gerê é sustância. O Gerê é sustância. O Gerê, velho, nem faz roteiro, velho. Liga a câmera lá e pá, entendeu? Pronto. Ele é. Agora... Aquele ali, bicho, o dia que eu ficar velho, eu quero ficar igual ele. Em nome e benção aí, em nome de Jesus, esse ano, se Deus quiser, estou aí com 2 livros para sair também, se Deus quiser. Então, galera, segue o Ismael, Ismael Sobrinho, não é isso? Ismael.Sobrinho. Ismael.Sobrinho. E se você é da Grande BH, já liga lá, porque o consultório... Obrigado pela propaganda. Não, cara, mas eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu preciso que o povo entenda que a gente não ficou bem da noite pro dia, não. A gente foi ajudado por muita gente, né? Já fui para Estância,
Já muito Zé pastor pôs Neto. a mão na minha cabeça. Minha mulher já me atendeu demais, porque ela é psicóloga. E você também está nessa aí. Então, eu louvo a Deus demais pela sua vida. E o seu livro está lá na minha loja também, quem quiser adquirir lá. Depressão, o que o cristão precisa saber, não é isso? Exatamente, o que todo cristão precisa saber. Todo cristão precisa O saber. Léo já me falou que o pessoal tá gostando, isso é bom. A gente tem que Sim. ler, né, cara? A gente tem que estudar Tem que essas ler. coisas. Mas obrigado, Precisamos. cara, pela live, pelo seu tempo aí. Manda um abraço pra Paty, o Manda, pequeno, o Davi. Manda um abraço pra galera aí. Deus abençoe, Manda, minha gente. manda Vou sim. deixar a live salva. Quem quiser depois assiste, compartilha lá. Um abração. Valeu, Valeu, Mael. Lucinho. Com Deus. Deus Tchau. abençoe. Tchau.